E aí, 23 anos, eu imagino que muitas histórias vocês passaram, né, nesses 23 anos. Muitas experiências diferentes. Os jovens que saíram lá da Baixada Fluminense, 23 anos. O que você acha que se você soubesse tudo que você viveu, o que você diria para Maria Helena? O que o senhor diria para o Ezequias de 23 anos atrás, depois dos 23 anos que vocês passaram lá no Nordeste? Valeu a pena? Sim, na realidade, o chamado ele é feito por Deus e Deus vai confirmando através de pessoas, através de resultados. Então, como sempre nós falamos, se pudesse voltar, se voltasse tudo de novo, nós faríamos a mesma escolha e estaríamos à disposição da mesma maneira que foi bênção e tem sido bênção, né? Deus tem nos sustentado. Eu falo a mesma coisa, viu, Desirê? Se eu tivesse que começar tudo de novo, sabendo do que ia passar, vamos dizer assim, né? Que naquele tempo eu não sabia. Sabendo de tudo que íamos passar, eu quero dizer a você um negócio. Eu enfrentaria e eu ia novamente. Porque, olha, os resultados são muito maravilhosos. Ver o que Deus faz usando a vida da gente é coisa de Deus, né? Coisa tremenda. Então, eu iria com muito prazer e alegria e começaria novamente para Caicó e os demais locais, né, que Deus nos usou. E Deus é maravilhoso, Ele nunca nos deixa só, realmente, Ele está sempre com a gente, mesmo nos apreios. Com certeza, com certeza. E aí, né, foram 23 anos plantando igreja no Nordeste. Vocês saíram da Baixada Fluminense, conheciam o Nordeste só de ouvir falar, né? Isso. O sertão só de ouvir falar, imaginavam lá a terra rachada, como a gente falou aqui. Foram para o Nordeste. Depois dos 23 anos, Deus direcionou vocês para um outro campo, não é isso? Como é que foi esse processo? Um outro campo também completamente diferente do que vocês estavam acostumados, né? Como é que foi isso? Foi um desafio, assim, em outra época, mas um desafio tão grande quanto o primeiro. Nós estávamos aqui trabalhando, recebi uma ligação da sede da junta, o diretor de missões na época, Jeremias Bento, ele disse: pastor Ezequias, o irmão está sentado ou em pé? Foi. Eu falei: estou em pé, então senta que eu vou te fazer um convite. Ele mandou me chamar ainda. Nós vamos votar na próxima reunião da junta, vocês saírem do Rio Grande do Norte e plantar a igreja em São Paulo, mas plantar indiretamente, coordenar, ser os nossos representantes em todo o estado de São Paulo. Realmente foi bom que eu estava sentado, eu pedi a ele 15 dias para orar, e foi assim, tão marcante, né? Essa segunda fase da nossa vida, por quê? E nós pensávamos muita coisa. São Paulo, o maior estado do Brasil, né? Morar na capital, locomotiva financeira do Brasil, está ali junto com a nata, né? Da denominação, e ali eu estava plantando uma igreja, a última que plantamos naquela época, e antecipamos... No Nordeste, né? Aqui no Nordeste, né? Antecipamos a organização. Íamos organizar em dezembro, antecipamos para julho, e ali houve a despedida do Nordeste, e fomos para São Paulo, e Deus nos abençoou no estado de São Paulo da mesma maneira. Deus confirmou a mudança de local, e aí atuamos no estado de São Paulo 9 anos, como era gerente estratégico, gerente regional, coordenava o trabalho missionário externo em todo o estado de São Paulo, ficamos ali por 9 anos. Interessante que uma pessoa que a gente conhece bastante, né, ela falou para nós o seguinte: não dá certo, lá em São Paulo as pessoas não vão aceitar vocês saindo do Nordeste, indo para lá. Então, eu disse a essa pessoa: olha, a gente não está lá porque a gente se colocou para eu quero ir para São Paulo, foi Deus direcionando. E eu quero dizer que Deus assim nos abençoou muito em São Paulo. Olha, Deus fez coisas grandiosas lá. E
o pessoal acabou que gostou muito da gente, e nós amamos o povo de São Paulo também. Foi um tempo muito precioso, né, Ezequias? Nesses 9 anos ali, quando saímos, foi difícil, o povo não deixa, não quero que saia, falando ao pastor Fernando para nos deixar um pouco mais ali, mas eu louvo a Deus por tudo que Deus faz, né? Deus nos usa em qualquer lugar que Ele queira usar a nossa vida, né? Eu tenho essa experiência também. Com certeza. E nesse processo, né, até mesmo, acho que, não sei se foi em São Paulo, vocês podem me corrigir, mas nesse processo vocês viram nascer um dos maiores projetos hoje, né, dos batistas brasileiros, que é a Cristolândia. Não é isso? Exatamente. Vocês participaram desse início também, né? A Cristolândia... Participamos, sim, no primeiro nosso campo missionário lá em São Paulo. Como o Brasil conhece, né? Como começou a Cristolândia, nós recebemos o pastor Fernando na primeira Igreja Batista de São Paulo, e ele ficou perdido no meio da Cracolândia, e ali nós começamos, e a junta convidou o pastor Humberto, a irmã Soraya, nós alugamos uma casa para eles, e ali nós começamos na primeira Igreja Batista de São Paulo, depois alugamos um espaço, que era a missão, e nós estávamos ali coordenando todos os projetos. A função era gerenciar plantação de igrejas, mobilização missionária e também gerenciar a Cristolândia. Começou praticamente com a gente, a Cristolândia, ali no estado de São Paulo, na capital. E é muito bom ver o que Deus vem fazendo, né? Através desse projeto, crescendo cada vez mais, alcançando pessoas, tirando pessoas das ruas, colocando pessoas que eram praticamente nada assim aos olhos humanos, né? E essas pessoas hoje trabalhando, alguns líderes, alguns são missionários, alguns são pastores. Olha, que coisa abençoadora está sendo esse projeto, né? Sim, já são quase 15 anos, né? Exatamente, bom demais, maravilhoso isso, glória a Deus. Eu imagino que deve ter sido, né, para vocês verem tantas pessoas transformadas por um projeto que vocês participaram, né? Do Sim. Início dele, deve ser muito impactante mesmo. Muito, e ainda muito. Tem mais coisa, porque não parou em São Paulo, né? Porque eu conheci vocês aqui no Rio. Isso. Ainda depois de São Paulo, né, o pastor Fernando conversou conosco, nós conversamos também, e a junta, então, nos colocou, né, nos transferiu para trabalharmos no Rio de Janeiro, né? E lá ficamos 10 anos, né, da nossa vida trabalhando ali, abençoando ali as igrejas e sendo abençoadas também pelo Rio de Janeiro. Trabalhamos na mobilização e, nesse período, ainda pegamos... houve lá uma situação na Cristolândia, precisando de alguém, e a junta, então, nos convidou para coordenar, né, ficar ali na coordenação geral da Cristolândia do Rio de Janeiro. E ficamos quase 3 anos, né, na mobilização e também coordenando a Cristolândia. Foi um tempo também muito precioso, que eu glorifico a Deus por tudo, né? E depois ficamos somente na mobilização, quando as coisas se ajustaram, mas quem participa do projeto Cristolândia nunca mais sai dele. É uma coisa abençoadora, né? Glória a Deus por isso. Foi um momento assim muito desafiador. Sim. O pastor Samuel Mouta, ele era gerente da plantação de igrejas e, ao mesmo tempo, ele era gerente da Genas, né? Não tinha esse nome, mas ele gerenciava as Cristolândias do Brasil. E ele nos fez o convite e nós acumulamos a mobilização e a Cristolândia no Rio de Janeiro. Tivemos o privilégio de transferir a sede, a missão, lá da Central do Brasil para Madureira, e começamos, e tínhamos 8 unidades, né, da Cristolândia, e nós dividimos assim. Maria Helena ficava mais focada na mobilização e eu focado na Cristolândia, mas os dois faziam as duas coisas, assim, como sempre, trabalhamos, são 42 anos de missões nacionais e 46 anos de ministério pastoral. A velhice aqui está grande. Mas não, é experiência, é história. Sim. Mas eu louvo a Deus, viu, Desirê, porque
apesar de já termos esse tempo, né, em missões, eu sinto assim renovação interior, entende? Eu me sinto assim muito, eu e Ezequias, né? Assim, ainda temos assim muita disposição para o trabalho. Isso só pode ser de Deus, né? Porque a gente já tem uma idadezinha, né? Claro que a gente sabe que não pode ser exatamente como foi no início, mas ainda temos muita disposição, muito desejo de fazer, não desejamos parar e vamos em frente. Isso é Deus na nossa vida sempre, né? Glória a Deus por todas as coisas. Com certeza. E não pararam, né? E não pararam. Continuam firmes e fortes, voltaram aí para o Rio Grande do Norte, né? Onde tudo começou, né? Isso, agora a gente nós voltamos aqui para o Rio Grande do Norte, estamos morando aqui, e a Junta nos concedeu a bênção de trabalhar em 3 estados, né, aqui do Nordeste, que é o Rio Grande do Norte, é o Ceará e a Paraíba, né? E nós, então, abraçamos esse desafio assim, com muita garra, né? Desejando dar um pouco mais de nós nesses 3 estados, né? E nós louvamos a Deus por Ele dar ainda essa oportunidade para nós servirmos a Ele nesses 3 estados aqui do Nordeste, né? Que bom saber que Deus nos usa. A gente fica muito agradecido a Ele por isso, Com né? certeza.